Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira é dia de quê? Varejo Cast, tendências e pendências da semana. Eu aqui, Caio Camargo, diretamente de Santo André, por enquanto em Santo André. Fred, tá por onde hoje, meu amigo? Tô aqui na belíssima Maceió, tô olhando aqui, Caio, enquanto falo com você, para a praia maravilhosa de Pajuçara, cantada em verso e prosa pelo Carlos Moura nos anos 80, mergulhar no azul piscina no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, que gosto me dá, meu amigo. E é muito bom, hoje à noite estarei com a turma querida do Sebrae lá em Arapiraca. Vamos falar um pouquinho de inovação aí para a turma de atacadistas e distribuidores. E agradecer também aos amigos lá do Sebrae Sergipe, cara, e também o pessoal do Rio Mar, que me recebeu lá em Aracaju, minha primeira vez em Aracaju. Fred, fantástico, deu para conhecer um pouquinho da cidade, não tanto ainda, mas assim, voltarei com mais tempo, mas agradecendo muito o pessoal do Reload, baita de um projeto Sebrae lá, um evento de marketing digital, de inovação, foi muito legal estar lá no palco, um monte de amigo, né, cara? Bora lá, doutor Fred, temos recados paroquiais nessa semana, doutor? Estive em Tangará da Serra, nosso amigo Babiton te mandou um abraço, inclusive gravei um vídeo lá na loja dele de material de construção, está aí no meu Instagram, vídeo muito bacana. Então mandar um abraço para todo mundo lá de Tangará da Serra, pessoal do Senac e Sistema Fé Comércio. Caio, temos, vamos começar aqui com o Rafael Estevam. Rafael Estevam, cara, o nosso amigo da Van, da ON, cara, nosso brotherzão, cara. Que organizou até nossa visita lá em New nosso York. Grande amigo. O grande Rafa, abração. Ele diz assim, Caio e Fred, parabéns por mais um episódio maravilhoso, um forte abraço, Rafa. E o Rafa aqui, ele tá falando do nosso último News, né, onde a gente falou de varejo de mutação, foi bem bacana, a loja de desconto russo. A nossa amiga Adriana Caetano também falou aqui, me lembro quando falaram que a Tupperware não estava indo bem, importante tentar experimentarmos tendências para decidir se aderir ou não, né? Então é importante isso aí também, esse recado. E o nosso Ale Valdívia, sempre presente, né, Caio? Alice Wonders, cara. O Varejo Cast virou minha soundtrack favorita da academia, a melhor maneira de sincronizar com o que está acontecendo de mais importante no varejo. A Luísa Agostini, assim como o Alexandre, meu momento de foco e conexão é malhar ouvindo o Varejo Cast. Estava de férias e agora voltando louca para me atualizar. Malhar nunca foi tão bom. Pô, Luiz, aí que bacana, os melhores comentários que a gente ouviu aqui, né, Caio? Muito bacana. E tem mais, né, cara? Você vê, surtiu efeito, a gente dá daquela chorada aí por ausência. A gente tá chorando, o pessoal tá escutando a gente, mas é isso aí. Manda os comentários, aquece nosso coraçãozinho, né? É isso aí, a grande oportunidade que você tem de participar com a gente, né? Ou seja, estamos em todos os canais a gente recebe as informações e compila aqui. Não importa se você foi lá no vídeo do YouTube, se foi via Spotify, se foi no Instagram, a gente traz pra cá e traz você pro palco aqui do Varejo Cast com a gente, certo, Doc? Certo, e para terminar, nosso novo patrocinador, dá um abraço e boas-vindas à Alter Vision. Estamos muito contentes com essa nova parceria, levando dados e informações para o varejo brasileiro. É isso aí. Um dos números mais importantes que tem, que é taxa de conversão, pessoal. Então se liga depois, no meio do episódio aqui, tem o recado do pessoal do Television e também dos nossos outros patrocinadores. Se liga que tá fantástico. E os caras vêm criando grandes cases, cara. Todos que estão participando com a gente aqui, nossos patrocinadores, a gente tem conseguido abrir portas para eles, isso tem sido muito bacana, e principalmente essa resposta e feedback dos clientes desse pessoal, dando boas respostas ali, que boas contratações, bons resultados. Então, a gente está muito feliz dessas parcerias, desse ecossistema que a gente está fazendo de parceiros, de produtos, de serviços para você, varejista e tudo mais. Só lembrar, né, que a gente sempre gosta de encontrar nossos varejocasters, nossas varejocasters por aí. Nós vamos estar no BTX do Bahia Tech Experience, que vai acontecer de quinta a sábado no Centro de Convenções em Salvador. Então, se você nos ouve, a gente vai estar lá. O VarejoCast está fazendo uma parceria, né? Fomos convidados a fazer uma parceria com o BTX Cast, que é o podcast do BTX que vai ter por lá. E a gente vai entrevistar um monte de gente bacana por lá. Então aparece, vai ter um cubo lá pra gente. Então aparece lá, dá um oi, a gente troca uma ideia, vai ser muito bom encontrar as pessoas que nos ouvem e nos prestigiam. Exatamente. Até aí, a partir de quinta-feira, começa a rolar o BTX, né? O BTX, tanto faz. Eles até brincam com o nome, né, cara? BTX, BTX do Sebrae Bahia. Vai ser uma honra estar lá e vamos ver se você nos encontra por lá. Queremos vocês falando com a gente aí, amigos da Bahia e de Salvador. Ô
Fred, nosso tema de hoje, cara, tem a ver com tudo que a gente vem trazendo ao longo dessas sequências de episódios do Varejo Cast, que é um pouco da evolução, depois de tempos de depois de marketing digital, depois de live commerce, depois de TikTok commerce, né, cara? As marcas estão começando a se repensar na questão do marketing de influência. Embora marketing de influência é uma indústria gigantesca, né, em termos de volume de pessoas, volume de faturamento e tudo mais, as marcas começam a redesenhar esse cenário e começar a ser protagonistas de sua própria história. Acho que se em algum momento a gente terceirizou essa conversa para os influenciadores, né? Os influenciadores que tinham que criar as marcas ou ajudar a impulsionar as marcas, parece que as marcas começam a se reposicionar, né? Para a gente começar essa conversa, é legal falar que o marketing de influência, né? O tamanho desse mercado hoje, aqui é um dado ainda de 2023, fechamento de 2023, movimentou mais de 21 bilhões de dólares no mundo, meu amigo, olha só. É muita coisa, né, Caio? E, assim, falar um pouquinho dessa mudança de cenário, né? Porque no começo existiam poucos influenciadores, normalmente muito inalcançáveis, né? Eles, e apenas eles tinham voz, e isso gerava alto impacto. Porque não era espalhado, né, a comunicação. Hoje todo mundo é influenciador, que a gente tem visto aí. Eu não me lembro qual foi a NRF, Caio, mas foi dito aí antes da pandemia que todo mundo era mídia agora, né? Então não era só a loja que era mídia, mas as pessoas viraram mídia. E isso muda totalmente o cenário dos influenciadores, né? O que antes eram, por exemplo, celebridades apenas, hoje a gente tem os micro-influenciadores, nano-influenciadores e até perfis criados, olha só, por IA, meu amigo. Exatamente. E é bem como você falou, né, cara? Hoje é muito simples você trabalhar neste mercado. Lembrando que dados aí, né, a gente já veio trabalhando isso em alguns pesquisas, alguns episódios para trás a gente falou, hoje mais de 69% dos jovens americanos querem ser influenciadores. No Brasil a gente está em torno de 49%, ou seja, metade dos brasileiros aqui que vão começar a trabalhar tem como um projeto de vida ser um influenciador, tanto por tudo que a gente vê, tanto por um trabalho que a execução, entre aspas, parece ser mais fácil, é um trabalho mais simples de fazer, embora tenha todo um bastidor que dá mais trabalho do que muita gente imagina, mas simplesmente porque as altas cifras, né, cara, o sonho de ter uma vida plena, realizável de uma maneira mais simples, tem atraído isso como oferta. O grande problema que a gente tem nessa história, Fred, é que assim, no mundo onde tinham poucos, a gente veio lá no rádio, na televisão, você tinha que contratar alguém que estava na novela, alguém que era um cantor famoso, para falar da tua marca, o modelo de mídia era esse. Agora, como todo mundo é mídia, a gente já não fala só dos influenciadores, mas dos nanos, dos micro-influenciadores, gente que tem 1.000, 5.000, 10.000 seguidores, eles já são considerados como uma mídia local importante. O barulho é tão forte, onde todo mundo tem a mesma voz, que tá difícil reconhecer qual é a voz que a gente tem que escutar. Virou o que era interessante e relevante, começou a se tornar muito ruído. Faz sentido, meu amigo? Faz sentido, Caio. Isso até me remete a uma comparação. Se a gente for ver com a indústria da música fonográfica, né? Antigamente você tinha 4 ou 5 gravadoras e essas gravadoras, elas que tinham o poder da distribuição. Ou seja, a banda para fazer sucesso tinha que estar numa gravadora. Hoje, a quantidade de bandas, né, que tem a sua produção independente, que coloca suas músicas nas plataformas digitais. Então, mais uma vez, é tanta banda, né, que a gente acaba, ou seja, as gravadoras elas perdem esse poder de distribuição, claro que elas continuam importantes, porém, é muito difícil para uma banda hoje ser vista, ou o músico ser visto, no meio de um monte de gente se divulgando, né, Caio? Então, é muito parecido. E a pergunta que não quer calar, meu amigo Caio Camargo, e você que está nos ouvindo, será que a gente chegou ao limite desse modelo? Ou será que esse modelo está se adaptando a uma nova fase, meu amigo Caio Camargo? O fato é que quando a gente olha, e a gente já teve falando isso lá no Era do Review, né, e uma das coisas mais importantes que a gente vem falando é que as pessoas começam a jornada pelo review, né? Tem a dado da Nielsen aqui, 92% das pessoas ainda confiam mais em recomendações de pessoas do que anúncios tradicionais. Então é tanta gente recomendando produto que às vezes só a propaganda do produto em si, né, trabalhada da forma tradicional, já não é tão relevante. Hoje, quando abre um restaurante no teu bairro, na tua rua, a tua primeira ação hoje é ver se tem alguém que foi naquele restaurante e experimentou a comida e não o que o restaurante fala da própria comida, né? Então, como mídia tradicional. Então, isso tem mudado um pouquinho, cria esse paradigma das pessoas buscando, né, a informação do review. Então, tem ao mesmo tempo, as pessoas querem informações diferentes da mídia tradicional, da experiência do review, mas com tanto barulho, cara, qual é o influenciador que a gente vai escutar? É o nano, é o micro, é a marca? Quem que a gente posiciona?
E a grande questão que a gente vai trazer aqui daqui a pouco é o custo disso para as empresas, né? Como é que eu, como uma empresa, me posiciono em marketing? Para onde eu invisto o meu dinheiro na hora de conversar com esse consumidor final, certo, Fred? Certo, e aí tem um ponto, né, para a gente refletir, além dessa pergunta se esse modelo se esgotou, se é uma nova fase que está em adaptação. Porque antigamente, né, Caio, antigamente que a gente fala 5 anos... O time é muito rápido, o time, né, cara? Muito rápido. Então, antigamente, o que acontecia era que existia a figura do influenciador e ele era único, né? Então ele estava ali, tinha que ter muitos seguidores e tudo, mas, bem, nesse espalhamento aí que a gente está falando, existem outras figuras que não são ditas influenciadoras, né? Então criou-se a função do criador. Exato. Então, que é uma outra coisa. Fora isso, a gente tem os afiliados, que não deixam de ser influenciadores. Também. E nós temos ainda os UGCs. Então, vê bem, nós partimos de uma personagem para 4 personagens, onde está todo mundo, na verdade, fazendo a mesma coisa, influenciando, direto ou indiretamente. Então, a grande dificuldade é quando uma marca entra no TikTok, e a gente está vendo muito isso com a chegada do TikTok Shop no Brasil, as marcas, né, elas são ligadas a uma agência. Muitas vezes, essas agências captam criadores de conteúdo, captam afiliados e um monte de gente que não é conhecido começa a divulgar aquele produto. Isso vai diminuindo o impacto daqueles maiores, né? Então, por isso que muitas vezes, né, a gente vê dados como essa queda de engajamento, né? Por exemplo, teve um relatório do Auditor que indica que a taxa média de engajamento de influenciadores caiu de 4 para 2%, de 19 para 23, né? Então, você vê, caiu 50%. Metade. É um baita do efeito. E para piorar essa história, no mundo de IA, nós temos os avatares de IA, né? Eu e você, como estamos juntos, estamos olhando lá, a gente não lançou isso ainda mostrando para a nossa audiência, mas se você pesquisar no TikTok, por exemplo, já tem uma série de avatares criados ali para vender furadeira, parafusadeira, né? São meninas bonitas, relevantes, tal, não sei o quê, e criando o mercado. Então, aquele micro-influenciador que não tinha ainda muito, eu diria assim, empatia com a câmera, não sabia mexer, ele está sendo substituído por um IA. Né? Então é tanto barulho, é tanto ruído, e assim, confiar numa pessoa, num influenciador, é um ponto. Confiar numa IA é outra questão, cara. Né? Se você vai confiar no que está sendo falado, se a pessoa não é de verdade, será que a mensagem é de verdade, será que o produto funciona de verdade, será que tudo que eu estou vendo é montado pela IA ou é o produto real? Então tem vários questionamentos que isso está virando um ruído gigantesco e está levando poucas pessoas ali, pouca decisão. É muito barulho e pouca decisão na conversa. Faz sentido, amigo? E tem um ponto, sabe, Caio? Você falando sobre isso, me veio um questionamento aqui. Hoje, as pessoas que usam IA, elas são obrigadas a dizer que é uma IA? Alguns mecanismos, sim. Por exemplo, no Instagram, eles dizem que se você usar IA, você tem que identificar, porque se não for identificado, inclusive, você vai ter uma performance baixa. Ferramentas como o LinkedIn, por exemplo, hoje, Fred, ela já está identificando. Se você colocar uma foto feita numa máquina de IA, né, não que você editou no Canva, se editar no Canva não aparece, mas se você fez lá no ChatGPT imagem, ele automaticamente reconhece. Assim como uma foto digital tem a câmera registrada, tem um registro lá, tem uma marca d'água ali que eles conseguem perseguir e falar, e aí sai um desenho no canto da imagem dizendo que aquilo foi criado com inteligência artificial. E aí isso é o gancho para trazer outra coisa. Na hora que o consumidor identifica que é IA, não passa a ter a mesma sensação de que é a marca falando? E se a marca falando, eu acredito menos, porque eu acredito mais nas pessoas comuns, nos influenciadores. Será que não pode gerar essa mesma sensação? Porque, na verdade, ao invés de alguém da marca estar falando, ela botou uma IA para falar do produto dela. Então, não deixa de ser a própria marca. Agora, vamos fazer então um cenário. Acho que uma das avatares mais conhecidos que a gente no país é a Lu do Magalu, certo? Sim. Agora, se eu faço a Lu do Magalu, usando um secador de cabelo, brincando com ela e dizendo que aquele secador é o melhor que ela já usou, será que as pessoas confiam que aquele secador de fato é funcional? É isso que eu tô falando. Exatamente. Porque aí você, mesmo que seja a marca falando sobre isso, o produto, a gente sabe que aquele produto e o uso dele não é real. Então ainda tem uma questão do uso real. A questão é que alguns avatares que estão sendo criados neste momento de sociedade que nós temos, ainda as pessoas não entendem, principalmente as mais leigas, o que é feito por IA e o que é de verdade. Muita gente acredita que as pessoas que estão colocando lá ou falando produto são pessoas reais. E a gente tem cada vez maior, uma fronteira mais difícil de entender o que é real e o que é IA nesse futuro. Então,
tem esse buzz, esse barulho, esse ruído, que é exatamente o tema que a gente está trazendo aqui hoje para você, nossa audiência, que estamos num momento ali de um furacão, entendendo o que vai acontecer. Alguns estão aproveitando essa onda para vender, outros já estão questionando, mas a gente está num cenário que o público está meio dividido ali, meio perdido no meio da história, certo, meu amigo? Certíssimo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda. Muito além de contar fluxo, a Alter Vision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cast ganham uma câmera grátis na primeira loja. Alter Vision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. Caio, e aí a gente continuando, mergulhando um pouco mais nesse conteúdo, né? Lembra que a gente fala muito, a gente já falou aqui do ciclo do hype, né? O hype cycle do Gartner. A gente falou aqui, eu uso até em palestras. Então, primeiro vem aquele pico de expectativas, depois o vale da desilusão, algumas pessoas se desiludem com aquilo. Por exemplo, a gente viu isso com o Clubhouse. Você lembra do Clubhouse? Nossa senhora, eu não usei, né, cara? Porque eu sou um usuário Android, cara. Demorou pra chegar no Android. Quando chegou, já tinha morrido a história já, cara. Cara, eu usei, eu achava o máximo aquilo, porque era um clima de rádio. Eu achei que ia pegar realmente, né? Tanto que várias ferramentas imitaram a solução, né? E o que a gente viu do Clubhouse foi explodir como tendência, tinha que ter confite, né? Aquele negócio todo do Orkut. Explodiu, mas perdeu a relevância quando todos copiaram e o modelo saturou. Isso parou, né, cara? Então tem muito disso da gente pensar, será que o que a gente está vivendo nesse mundo da influência a gente está nesse pico de expectativas e depois vai vir uma desilusão, ou isso vai vir um platô e vai continuar crescendo, como a própria IA, né? Rapaz, acho que no momento que a gente tá, até por todo o negócio do TikTok Commerce, a gente tá no topo da subida, mas longe ainda de começar a queda, sabe? Acho que as marcas estão iniciando esse processo, a gente tá entendendo este cenário. Eu acho que ninguém tá faturando muito com aquele super looping, aquela fórmula de foguete, né? Combustível de foguete que sai rampando, mas a gente tá num momento de subida, tá? Acredito que rapidamente isso vai chegar num platô e vai cansar. Eu não sei você, eu não sei a nossa audiência, mas eu já tô cansado de olhar no meu feed, por exemplo, propaganda. Todo mundo tá querendo vender algo para alguém o tempo todo. Então deixou de ser um lugar de lazer, de conteúdo, para ser um local de venda. Isso é importante, eu acho que é um canal legal, mas isso tende a saturar as pessoas. A gente escutou aí você conversando com o pessoal, né, da geração Z, em alguns eventos que a gente teve junto, o pessoal já falava, onde tem um carrinho laranja eu já tô passando batido. Por exemplo, no TikTok. Então, onde aparece o carrinho laranja, muito cara já tá flopando, já tá indo embora. Então, o pessoal não quer nem escutar a mensagem, porque já sabe que o carrinho laranja já é uma propaganda, né? Então, isso tira um pouco desse tônus da importância da mensagem, né, cara? Então, a grande questão é o seguinte, se tá todo mundo fazendo o mesmo prato, cara, quem que vai ser o tempero dessa conversa? Onde é que a gente vai mudar
no tempero. Então todo mundo faz bife à parmegiana, todo mundo faz com arroz com feijão, normalmente é o tempero dessa conversa que mostra quem é quem na conversa. E aí o que nós vamos fazer agora para começar a destacar essa história, meu amigo? Esse é o grande ponto, né? Porque eu me lembro, eu estive aí em São Paulo, né? A gente esteve aí em São Paulo na semana retrasada e eu fui na terceira melhor pizza do mundo, né? A Leggera. E pizza é pizza, mas a diferença está exatamente no que você falou, no molho que é diferente, né? Então o cara faz algo diferente, que faz um produto que um monte de gente faz. Quantas pizzarias tem em São Paulo? Não vou falar nem no mundo apenas, né? Então e aí que está a diferença, não o que se faz, mas como se faz, né, Caio? E aí a gente continua aqui evoluindo, né? Então, como esse excesso se confunde as pessoas. E assim, a gente já falou sobre isso aqui, Caio, quando a gente está falando do TikTok Shop, que a gente falou o que nos surpreendeu quando a gente estava no E-Commerce Brasil, da palestra do TikTok Shop, dizendo que quanto mais vídeos, melhor, lembra? E a gente já ali, caramba, então você está estimulando a galera a entupir. E aí todo excesso, ele não só confunde, como ele cansa. Essa é uma questão, assim, de a gente refletir um pouco, porque o consumidor está mais exigente, porque, por exemplo, segundo dados da Deloitte, 57% dos consumidores afirmam que já não consegue diferenciar o que é conteúdo patrocinado, o que é recomendação espontânea. E isso acaba minando a confiança. E quem vai sair perdendo com isso é quem é recomendação espontânea, porque o consumidor vai botar tudo isso no mesmo bolo, né, Caio? É verdade, Fred. Isso, você estava falando um negócio, deu um tic-tac conversar aqui em cima, aqui no sótão. O TikTok Commerce já foi colocado, está assustando os marketplaces tradicionais pelo faturamento que ele está conseguindo. Mas quando você vai buscar isso lá no teu TikTok Shop, as marcas, você vê que não tá as marcas. É um pouco dessas pessoas que estão querendo fazer o conteúdo criado, o GC e tal, eles estão tentando subir para se colocar como influenciador e para ganhar como marketing de afiliados. São as duas propostas que está dentro do TikTok Commerce, o pessoal trabalhando isso. E assim, neste momento, como empresa, o TikTok Commerce está fazendo o máximo pulverizado possível para ganhar no volume. Isso significa que cada influenciador também não está ganhando tanto dinheiro como se imaginava. Está ganhando pouco, mas pelos milhares de influenciadores, o TikTok está faturando muito. E aí a conversa que vai, se esse modelo em algum momento, não vai saturar. É muita gente vendendo, pouca gente tendo resultado, muita gente começa a desistir. E aí vai começar a levantar só, de fato, os grandes influenciadores, aqueles que conseguiram engatar com o seu público na sua conversa. Não sei se faz sentido isso. Mas o que a gente tem falado que é o grande insight é que cada vez mais tá pouco importando se esse conteúdo vai vir da marca, do influenciador, do avatar digital, mas aqueles que conseguiram colocar prova de benefício, Fred, eu acho que aqueles que conseguem criar algo mais perene na mente do consumidor. Faz sentido? Isso, e aí a gente entra para uma reflexão dos caminhos que as marcas podem seguir, né, Caio? Porque eu e você, a gente acredita muito que nesse espaço, nesse momento de tanta pulverização, é um momento das marcas se tornarem influenciadoras delas mesmas. Porque há um espaço. Só que quando a gente fala em marca se tornar influenciadora dela mesma, não é o que está acontecendo do CEO virar influenciador, não, é uma outra pegada, como a gente vê, por exemplo, a Nike, que tem uma estratégia paralela de eu invisto em influenciadores esportistas, mas também tenho maneiras de influenciar as pessoas através de soluções, por exemplo, como o app Nike Run Club, que é o maior sucesso, o Nike Training Club, ou seja, ali acaba sendo um ambiente da marca, onde as pessoas vão lá e ali a marca tem como influenciar, mostrar sua experiência, seu conteúdo e seus benefícios, ou seja, é um caminho, é um espaço que as marcas podem ocupar e que eu acho que tem um potencial incrível para se diferenciar do que a gente está vendo aí nesse mar lotado, nesse oceano vermelho dos influenciadores, afiliados, UGCs e creators da vida, meu amigo. É verdade, tem a Natura, né, cara, que tem uma história, uma jornada longa de construção ali por narrativa de sustentabilidade, pertencimento, né, onde as consultoras acabam sendo voz da marca, né. A Dengo, que a gente esteve visitando também, tem muito essa história. Primeiro eu construí a marca para conversar e para cada vendedor meu ser uma voz disso. A própria WeCoffee, que a gente esteve visitando também, Fred, tem muito disso. Então ela começa lá no TikTok, a conversa dos doces e tudo mais, para as pessoas chegarem na loja prontas para consumir aquele produto, já entendendo o que é a marca. Eu acho que é muito disso, dessa voz que as marcas costumam começar a ter de uma forma diferente, né? Acho que a conclusão que a gente tem é que cada vez menos, principalmente a gente fala de pequenas e médios negócios que tem mais dificuldade de fazer isso que a gente está fazendo, de se colocar fortemente no mercado, né? É cada vez menos ser um pedido de engajamento
e cada vez mais assumir esse papel de guia, educando com o mercado, catequizando o teu consumidor. Tem aquela conversa que eu e você a gente sempre tem com o pessoal, né? Fala assim, olha, toda vez que a gente fala com o dono de negócio, a gente entende por que aquela marca está no mundo, por que aquela marca quer se colocar no mercado e qual é o posicionamento muito claro dela. A maior dificuldade que uma empresa tem hoje é se colocar para o consumidor final. Normalmente o consumidor não chega no consumidor final os valores da marca. Eu acho que é isso que a gente está falando como grande reflexão. A marca tem que ser uma própria influenciadora para ela colocar os grandes valores dela para o consumidor final, para ele entender aquele ponto dela. Faz sentido, meu amigo? Isso, e tem outro ponto interessante nisso, né? Você falou de pequenos e médios que não tem o poder de uma grande empresa como a Nike, ou aqui no Brasil como o Centauro, Decathlon. O que você pode fazer no seu segmento? É criar ambientes onde você consiga atrair essas pessoas de uma maneira interessante, ou seja, oferecendo coisas de valor, e que lá nesse ambiente é um ambiente de seu controle, mas eles também se sentem livres, né? Não é para prender ali o consumidor. Então, desde grupos no WhatsApp, que é uma coisa super antiga, mas se bem trabalhado pode funcionar, eventos na loja, criar clubes, confrarias, que às vezes tem a ver com o seu produto, às vezes não. Ou seja, pensar um pouco fora ali da loja, mas também pensar dentro da loja, para que você envolva em ações, em ferramentas, essas pessoas que você quer influenciar. Você falou dos ecossistemas, das marcas, mas é um negócio muito legal que vale a pena lembrar, Red Bull, até teve o negócio do Mineirinho, rampando agora e tal, ela não necessariamente precisa do Mineirinho fazendo porque ela entrou, a Red Bull, para muitos consumidores, ela é um ecossistema de aventura, de coisas radicais e tudo mais, então ela criou um ecossistema de mídia, com esporte, música, evento, e virou uma referência cultural, ou seja, o influenciador externo ele é só um meio, mas a marca tá sempre, a gente entende que aquele é um evento da Red Bull e não do influenciador, no caso lá do Mineirinho. Era uma descida de skate da Red Bull, que o Mineirinho era o grande ator ali nessa história, mas não foi tanto ele na conversa, certo, doutor? Eu tava vendo falha de cobertura, eu gosto muito de esporte e futebol, e tava o Daniel Furlan e o Caíto Mania, que eu sou muito fã dos dois, e eles estavam exatamente no episódio de hoje falando sobre isso aí, estavam falando de futebol e jogaram ali a Red Bull no meio, né? Eles assim, ó, se fosse um saco de batata, faria o mesmo efeito, eles dizendo, ó, porque ia descer o saco de batata do mesmo jeito, não precisava botar o Mineirinho ali para correr aquele risco. Mas a descida bonita, estética. Mas o legal que eu peguei deles falando é que exatamente encaixa e vai ao encontro que você falou. É claro que o impacto que o Mineirinho entrou no livro dos recordes, é um grande atleta, uma referência para muita gente do skate mundial. Andréense, hein? Santo André aqui, viu? Mineirinho é de Santo André. Exato. Mas o grande lance ali é que a marca é maior do que tudo, né, naquele ponto. É isso aí. Então, concluindo aqui um pouco, Fred, assim, a gente já estamos nessa travessia, esse momento está acontecendo, está no meio desse olho de furacão, meu amigo. Então a gente entende que esse marketing de influência ele não vai morrer, mas vai precisar evoluir, certo, meu amigo? Então, por exemplo, a gente tem a Starbucks, que nessa semana a gente vai falar no News, né, que está passando por dificuldades, por abandonar sua essência e demitiu muita gente, está fechando lojas nos Estados Unidos, mas ela continua investindo na questão da comunidade e reforçou a ideia de comunidade e inclusão indo além do café, transformando sua marca em voz própria. Embora, né, na minha opinião, na sua, tenho certeza que também, e a gente viu isso, né, e está vendo isso nos resultados, ela abandonou. Por ter abandonado isso, a marca acaba não indo bem e agora está querendo voltar para essa essência aí. É isso aí, desta forma aqui, concluindo para vocês que tem que começar a repensar o papel da marca no marketing digital, da marca no marketing digital, tá? A gente conclui esse episódio de Tendências e Pendências dessa semana, lembrando você, toda terça tem Tendência e Pendências, da quinta-feira tem Varejo Cast News, quarta-feira ocasionalmente tem o Varejo Cast Convida, e essa semana você confere com a gente também um pouco da cobertura do BTX ou BTX, certo, Doc? E Bahia Tech Experience. Estaremos lá, isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre bom ter você aqui com a gente, seja na academia, seja no trânsito, seja onde você estiver, no dia que você puder nos ouvindo. Agora, deixa um comentário que a gente aquece nosso coração. Forte abraço e uma ótima semana. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.